Oi, minha gente, chegou o grande dia. Estamos começando uma grande parceria com o Cleancast. É isso mesmo. Estamos iniciando aqui o podcast Histórias que Edificam. Uma honra para mim. E eu quero agradecer essa parceria com o Cleancast. E agora, de 15 em 15 dias, eu vou estar aqui para poder contar para você histórias que edificam, da Bíblia, de pessoas. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Eu quero falar sobre um assunto que eu vejo como pastor que tem assolado a vida de muitas pessoas. Para isso, eu vou contar uma história para você. Uma mulher, ela casou. E depois, durante o casamento dela, o que aconteceu? Ela tinha crises, onde ela dava muito trabalho para o marido. E ela vivia de crises, e o marido, tentando ajudá-la, procurou profissionais da área de saúde e fez o certo. E levou ela em vários profissionais. Mas aquela mulher não sarava. Aquela mulher, ela não tinha melhora. E foi passando até que o seu marido faleceu. E quando ele faleceu, ela passou a dar trabalho para os filhos. E eles viviam correndo com ela de médico para psicólogo, terapia. E isso não é errado. Isso ajuda. São profissionais para ajudar a gente. Mas ela não melhorava. Não tinha nenhuma mudança. Sempre tendo aquelas crises, os filhos tinham que correr para a casa dela, não tinha hora para ter crise, até que ela chega no momento da vida dela, que uma amiga começa a falar para ela de Jesus. E essa amiga faz um convite para ela. Eu quero te chamar para você vir à igreja. E o que acontece? Ela aceita aquele convite. E ela vai à igreja. E quando ela chega na igreja, ela recebe a exposição do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que acontece quando ela ouve o Evangelho? Assim que termina aquele culto, ela vai à frente. E ela começa a querer falar, querer confessar os seus pecados. Imediatamente, ela foi contida. Deixa, quando você chegar na sua casa, você entra no teu quarto, você fecha a tua porta e em secreto você fala com Deus. Ela falou, não, eu não quero, eu quero resolver isso aqui agora. Eu preciso falar com o Senhor. Então vai ali nas últimas cadeiras, ajoelha e fala com Deus, porque nosso pecado, nossas coisas, a gente confessa para Deus. Não, eu quero falar para o Senhor. Por favor, me ouça. E ela então começou a contar a história dela. E ela contou assim que ela estava noiva para casar. E ela estava noiva do marido dela, com quem ela casou, que agora era falecido. E ela falou assim que um rapaz que fazia parte do grupo de relacionamento dela, de trabalho, ele começou a se aproximar dela com uma intenção diferente. E ele começou a elogiar ela, elogia daqui, elogia dali, e começou a investir sobre ela. E teve um dia que ela não resistiu. E ela saiu com esse rapaz. Mas foi uma vez só. E ela casou,
E ela casou com aquele homem maravilhoso. E quanto mais ele era maravilhoso, quanto mais ele era um bom marido para ela, mais ela ficava doente. E mais culpa ela sentia. E aquilo foi corroendo ela, ela carregou aquilo. Ela carregou aquilo até o dia que ela foi à igreja. E ouviu o evangelho. E o que acontecia com ela? Ela carregava uma coisa, um mal chamado culpa. Tem pessoas que elas colocam a culpa em outras pessoas do que aconteceu com elas. Tem pessoas que colocam a culpa no diabo. Tem pessoas que colocam a culpa em Deus. Falam, onde que está Deus que ele deixou acontecer isso comigo? A pessoa faz tudo errado e coloca a culpa em Deus. Ou a pessoa faz as coisas e tem os problemas da vida que todos nós estamos sujeitos e a pessoa põe a culpa em Deus. Mas tem pessoas que chamam a responsabilidade para si mesmos. E elas dizem assim, não, eu errei. Só que essas pessoas que assumem a culpa, nós temos dois tipos. O primeiro é aquela pessoa que assume a culpa e vai diante de Deus e pede o perdão de Deus, confessa seu pecado e pede perdão. E também crê no perdão de Deus, recebe o perdão de Deus e perdoa a si mesmo. E ela perdoa ela mesma. Mas tem pessoas que não. Elas assumem a culpa. Mas elas não vão diante de Deus, não tratam aquele problema com Deus. E elas continuam se sentindo a pior pessoa desse mundo. E elas vão entrando num grau de que elas vão adoecendo. E aquela mulher, naquele dia na igreja, ela confessou o seu pecado. Ela recebeu o perdão de Deus e creu, e ela perdoou ela mesma. E a partir daquele momento, ela não teve mais crise. A partir daquele momento, aquela mulher, sabe o que aconteceu com ela? Ela foi livre de todo aquele mal. Interessante que a palavra de Deus, ela fala de Pedro. Quem é Pedro? Pedro, um discípulo. Pedro, o apóstolo. E ela fala de Pedro de uma maneira tão especial, que a Bíblia fala, que apresenta Pedro como um homem que carregou esse sentimento de culpa. Pedro, como que ele carregou esse sentimento de culpa? Teve um dia que Jesus explicou para Pedro o que ia acontecer com ele. E quando Jesus explicou para Pedro o que ia acontecer, o que é que Pedro fez? Qual foi a reação de Pedro? A reação de Pedro foi a seguinte: Senhor, nem se for com a minha vida, eu vou defender o Senhor. Eu vou defender o Senhor com a minha própria vida. Depois que Pedro terminou de falar, Jesus olhou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou: não, jamais farei uma coisa dessa. Estou disposto a entregar a minha vida por ti. E os dias passaram. E o Senhor Jesus foi entregue. Ele se rendeu, ele se entregou aos religiosos. E nesta noite que Jesus se entregou, Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote. E Jesus ali estava sendo inquirido. Jesus ali estava sendo julgado. Jesus ali, ele estava sendo agredido com palavras. E tinha pessoas compradas que estavam ali para mentir a respeito de Jesus. Porque o objetivo dos religiosos era condenar Jesus. Só que João, um dos 12, ele era parente do sumo sacerdote. Então ele conseguiu ter acesso à casa aonde Jesus estava sendo inquirido. E ele levou consigo Pedro. Por ser uma noite que estava muito frio, havia uma fogueira. E Pedro
para se aquecer, chegou perto dessa fogueira. E quando Pedro conversava ali junto da fogueira, uma mulher empregada ali falou assim: olha, você é discípulo daquele. E mostrou Jesus. Quando ela mostrou Jesus, Pedro, cheio de medo, falou que não conhecia Jesus. E veio um outro e falou a mesma coisa. E ele, eu não conheço, negou pela segunda vez. E veio um outro. E Pedro, xingando, afirmou que não conhecia Jesus. Quando ele falou pela terceira vez, ele olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele. Quando eles olharam um para o outro, Pedro então deixa aquela casa em lágrimas, chorando. E Pedro chorando, ele deixa aquela casa. E cheio de culpa por ter negado Jesus. Pedro se sentia a pior pessoa desse mundo. Ele se sentia uma pessoa má, cruel. Olha o que ele fez com o mestre. Diante de Jesus ele negou. E o pior, Jesus tinha avisado ele: Pedro, quando você me negar, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E quando ele estava trocando olhares com Jesus, depois de ter negado 3 vezes, o galo cantou. E Pedro, então, caiu de uma maneira tão grande que ele se sentiu inferior. Ele se sentiu a pior pessoa desse mundo. E sabe o que ele fez? Ele voltou a pescar. Aquilo que ele tinha abandonado para servir Jesus, ele voltou a fazer. E sabe o que aconteceu? Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, Jesus morreu na cruz. E antes que começasse o sábado, Jesus foi sepultado. Na sexta-feira. Mas no terceiro dia, no domingo, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, era comum, um costume das mulheres ir até o túmulo para ungir o corpo. Quando elas chegaram lá, Jesus não estava lá, mas tinha um anjo. E o anjo falou: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Jesus não está aqui. Jesus ressuscitou. E as mulheres, antes, sabe que mulher detalhista, né? Ela entrou e viu todos os detalhes, viu todos os lençóis que tinham posto sobre, tudo dobradinho, tudo certinho. E o anjo falou assim: ó, avise os discípulos que é para eles irem para Galiléia. E avise também a Pedro. Por que falou também? Pedro não era discípulo? Por que falou também a Pedro? Porque Jesus sabia que a culpa, esse sentimento, faz com que a gente se exclua. Pedro já tinha excluído ele. Pedro já entendia que ele não era mais digno de ser servo do Senhor. Ele não era mais digno. Olha o que a culpa faz com uma pessoa. Todas as vezes que aquele marido fazia coisas boas, aquela mulher ficava mais doente ainda. Porque ela sentia a culpa dela ter traído ele quando os dois estavam noivos. Todas as vezes que Pedro lembrava que ele tinha negado Jesus, a vontade que ele tinha de sumir e desaparecer. A culpa machuca, a culpa fere. Mas o que Jesus fez? Pedro não negou Jesus na fogueira? Jesus acendeu uma fogueira e chamou a Pedro. E Pedro veio. Agora Pedro está na fogueira de Jesus. E Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro abaixa a cabeça e começa a passar pela mente dele todas as vezes que ele deu trabalho para Jesus. E ele, diante do silêncio, ele levanta a cabeça e fala: eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Ele abaixa a cabeça. E vem na cabeça dele aquela cena dele negando Jesus e o galo cantando. Mesmo assim, ele levanta a cabeça e fala: eu te amo. Jesus pergunta a terceira vez. Ele não negou 3 vezes? Agora ele está confessando. A terceira vez agora, Jesus pergunta: Pedro, você me ama?
Ele abaixa a cabeça e ele lembra quando ele deixou tudo. Pedro era o único discípulo que era casado. E muitas vezes ele deixou a sua esposa para poder servir a Jesus. E ele começou a assistir um filme de tanto sacrifício e tantas coisas que ele fez por Jesus. Coisas boas. Ele começou a lembrar. E ele levantou a cabeça e falou: o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. Ele negou Jesus 3 vezes. Agora ele confessou 3 vezes. O que Jesus foi fazer indo atrás de Pedro? Restaurar Pedro. E remover essa culpa que feria, que machucava ele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está carregando o quê? O que tem ferido você? Você tem uma situação que você não consegue se auto-perdoar? Você tem uma situação que você ainda não tratou? Pois bem, através desse podcast, Deus quer que você seja tratado por Ele. Está na hora de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. E está na hora de você receber o perdão de Deus. E está na hora também de você perdoar você mesmo. Porque quando você não perdoa você, quando você não crê no perdão para você, a culpa jamais será removida. Mas quando você, pela palavra de Deus, entende que a vontade de Deus, que o desejo de Deus é que você seja perdoado e que você também perdoe você. Porque o problema da culpa é esse. A pessoa não aceita que ela mesma seja perdoada. A pessoa não aceita de jeito nenhum. E ela acredita que ela precisa ser castigada. Ela acredita que ela precisa ser arrebentada. Que ela tem que pagar. Porque ela não é digna. Não é digna. E isso aconteceu com Davi. Quando ele cometeu um grande erro na sua vida, a sua família virou uma bagunça, porque ele acreditava que ele não tinha mais moral para corrigir seus filhos. E chegou o ponto de um filho seu cometer um ato contra a sua própria irmã. E dentro da casa de Davi aconteceu essa barbaridade. E Davi, por causa da culpa que ele carregava, do erro que ele cometeu, ele não entendia, ele achava que ele não tinha moral para poder corrigir seu filho. Isso trouxe sérios problemas. Até mesmo o próprio Absalão, que morava a 2 quilômetros da casa do rei, teve que implorar para falar com o rei. E quando ele estava na presença do rei, o rei só beijou ele e não conversou com ele. Porque a culpa é uma maldição que atrapalha a vida do ser humano. Que você possa receber entendimento de Deus e ser livre desse mal. É verdade, você errou. Mas nós precisamos aprender com os nossos erros para nunca mais cometê-los. Nós vamos agora para um momento de oração. Meu Deus e meu Pai, hoje nós estamos falando, Senhor, por mercê, por graça
e por bondade do Senhor. Nós estamos falando a respeito de um sentimento chamado culpa, que tem assolado, que tem prejudicado, que tem feito mal a tanta gente. Meu Deus, eu quero te pedir, ajuda-nos a receber o teu perdão. Ajuda-nos a confessar os nossos pecados. Ajuda-nos a crer no perdão que o Senhor Jesus conquistou, pagando um preço muito caro pelo nosso perdão. Nos ajude a receber esse perdão que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Meu Deus, e nos ajude a perdoar a nós mesmos. Como é difícil para nós. Mas nós vamos dar um passo nessa direção. E com o auxílio do Senhor, nós vamos ser livres desse mal. Nós vamos ser curados e libertos desse problema que tem assolado a vida de muita gente. Tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude para que possamos, meu Deus, ouvir a sua palavra e praticá-la na nossa vida. Porque esse era o propósito do seu ministério aqui na terra, Senhor Jesus. Nos ensinar a prática dos teus ensinamentos. Nos ajude a aplicar na nossa vida. Senhor, eu oro também pela casa, pela família, pelo trabalho e pela vida dessa pessoa que está acompanhando o nosso podcast. E eu peço a sua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Minha gente, olha só que eu quero, o meu propósito é que você receba a cura de todo sentimento de culpa. Que você seja completamente livre desse mal. Nós estamos hoje, nessa parceria com o Cleancast, estamos lançando o primeiro episódio do nosso podcast. O que eu quero pedir para você? Quero pedir para você mostrar, para você apresentar para as outras pessoas. Porque qual é o propósito desse podcast? Edificar a sua vida. E quem sabe esta história fez você lembrar de alguém. Quem sabe estas histórias, que são exemplos de vida para nós, fez você lembrar de alguém que você se importa e que está debaixo deste mal. Então é uma grande oportunidade para você chamar essa pessoa para assistir com você. Ou para você enviar para essa pessoa o link. Porque, às vezes, nós estamos achando que as pessoas estão precisando, sabe, de uma coisa muito grande e, às vezes, apenas uma palavra. Como trouxe para aquela mulher a libertação desse mal que acompanhava ela há muitos anos, que fez ela sofrer há muitos anos, que trouxe sobre ela uma opressão durante muitos anos. Pode ser como uma palavra que ela ouviu
e a vida dela foi mudada e transformada. Pode ser que você, ou alguém que você ama, ou alguém que você conhece, está precisando desta palavra. Diante disso, eu quero te pedir, e já quero te falar que nós vamos estar de maneira quinzenal aqui. Então, sem ser a semana que vem, na outra quinta-feira, sempre às quintas-feiras, nós vamos ter o segundo, e aí vai por diante, cada quinta-feira, um episódio do nosso podcast. Eu quero terminar fazendo um convite especial para você. Nós temos a celebração especial de domingo, e vai ser uma grande honra para mim te receber. Para juntos estarmos experimentando, para juntos estarmos adorando, para juntos estarmos recebendo a gloriosa palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. As nossas celebrações, elas acontecem no domingo, logo pela manhã. Domingo, 8h30 da manhã, Rua Santo Antônio, 321, no centro da cidade de Jacutinga. E também no domingo à tarde, às 16h50, Rua João Pessoa, 1749, na Vila, em Jacutinga. E o nosso terceiro e último horário, domingo, às 18h30, ou seja, 6h30 da noite. Rua Santo Antônio, 321, no centro da cidade de Jacutinga. Chegamos na parte final. É muito importante você se inscrever aqui no canal do KingCast. É muito importante isso. Você se inscrever, você dar o seu like, é sempre importante. É muito importante. Também, você que está assistindo por José Luiz Caproni Pastor, no YouTube, se inscreva no nosso canal. Isso é importante demais. Eu quero agradecer a todos que acompanharam esse episódio. Eu quero anunciar, né, nosso próximo episódio, sem ser a próxima, na outra quinta-feira, às 19h. Sempre bom estar aqui. E eu vou ter uma nova história para contar para você. Histórias que edificam. Eu abençoo a sua vida. E não se esqueça, o milagre que você espera acontecerá.